Te louvamos, Pai, te bendizemos, te adoramos nesse dia, te agradecemos por ti mesmo. E nesse momento, Senhor, nós vamos nos sentar, abrir a nossa Bíblia e nós desejamos muito, Senhor, que o teu Espírito fale conosco. Que ele, Pai, venha nos ensinar, que ele aplique a palavra ao nosso coração, que ele traga conforto, segurança, advertência, seja aquilo que a nossa alma tanto necessita, Pai, que o teu Espírito provenha a nós hoje através do texto bíblico. Pedimos isso, pedimos a tua graça, no nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, ocorreu um dos episódios mais emocionantes e improváveis daquele conflito. Soldados britânicos, alemães e franceses estavam entrincheirados em condições terríveis. Contudo, na época do Natal, soldados alemães começaram a decorar as suas trincheiras com árvores natalinas, velas, enquanto entoavam o hino Noite de Paz. Os britânicos também começaram, por sua vez, a entoar canções natalinas. Logo, os soldados de ambos os lados começaram a sair das suas trincheiras e a se encontrar naquela região chamada Terra de Ninguém, que é aquele espaço entre as trincheiras. E ali eles trocaram presentes, se confraternizaram e jogaram uma partida de futebol. Um soldado britânico, naquela ocasião, escreveu o seguinte no seu diário: no início, achávamos que era só uma armadilha, mas então vimos os alemães acenando, desarmados, e percebemos que era algo diferente. Um soldado alemão escreveu uma carta à sua família dizendo: hoje conversei com um inglês tão jovem como eu. Ele me mostrou fotos de sua família e eu mostrei as minhas. Rimos juntos. Por algumas horas, não éramos soldados, apenas homens. Eu trouxe algumas fotos aí do evento. Na verdade, são 3 fotos e 2 imagens. Essa foto, primeiro, é eles jogando futebol aí na Terra de Ninguém, aquele espaço entre as trincheiras. A segunda foto, nós temos eles juntos ali, confraternizando. Temos uma terceira foto, que é eles trocando cigarros, né? Soldados entrincheirados, não tinha muita coisa, muitos presentes assim para doar. E temos uma outra imagem, que é um monumento que foi construído para celebrar aquele momento. E temos mais algumas que são apenas representações, não são fotos, mas aí seria mais ou menos o que aconteceu naquela ocasião. Então, meus irmãos, infelizmente, os comandantes forçaram os soldados a retomar o conflito após aquela celebração. Mas esse evento, ele entrou para a história para demonstrar a seguinte ideia: que onde o príncipe da paz chega, a hostilidade acaba. E é isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa manhã. Nós vamos falar sobre Jesus como príncipe da paz, mas nós vamos fazer isso por um caminho diferente, tá bom? Primeiro, nós vamos observar o que a Bíblia diz a respeito da paz. Segundo, nós vamos falar a respeito do conflito. Que conflito é esse? Por que a paz se faz necessária? E terceiro, nós vamos ver como isso se relaciona ao Natal e ao nosso príncipe da paz, e tentaremos tirar algumas lições a respeito desse assunto. Nós vamos ver que onde o príncipe da paz chega, o conflito simplesmente acaba. Então vamos começar, irmãos, em primeiro lugar, falando sobre paz na Bíblia. Se eu perguntasse para você, o que é paz? Talvez a maioria de nós seria tentado a ir a um dicionário. Mas os irmãos vão ver que o que a Bíblia fala a respeito de paz é tão profundo, é tão brilhante, é tão essencial, que simplesmente você não poderia encontrar uma definição de paz adequada nos dicionários. Nós precisamos ver que, na verdade, a Bíblia
trata de camadas de paz, aspectos diferentes da paz. É como se a paz, embora fosse uma, ela possuísse diversas camadas. E eu quero observar com vocês 3 camadas que a Bíblia apresenta a respeito do significado da paz. A primeira delas é a paz entre os homens. Então vamos olhar 2 referências bíblicas. A primeira, em Deuteronômio 20. Vamos até lá, por favor. Hoje a pregação pela manhã não será expositiva, mas nós vamos tentar construir aqui uma teologia da paz em algumas passagens bíblicas. Começando em Deuteronômio 20, versículo 10. Então deixa sua Bíblia aberta aí e procura acompanhar versículo por versículo, enquanto fazemos juntos essa construção do que a Bíblia diz a respeito da paz. Então, Deuteronômio 20, versículo 10. Enquanto lemos Deuteronômio 20, 10, tente observar a definição de paz que pode ser depreendida desse versículo, tá bom? Deuteronômio 20, versículo 10, diz assim: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se nós fôssemos, irmãos, desse versículo, depreender uma definição de paz, nós diríamos o quê? Que paz é o oposto da guerra. Paz é a ausência da guerra. Paz é o fim da luta, o cessar da hostilidade. A paz seria um tipo de relacionamento, um tipo de interação entre os homens, no qual as armas não estão mais empunhadas, como aconteceu com os soldados alemães lá na terra de ninguém, naquela zona morta. Ali todos deixaram as suas armas na trincheira e se encontraram como homens para confraternizar. Isso é paz. Esse é um dos aspectos da paz que a Bíblia fala. Os irmãos lembram de Eclesiastes 3:8, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então a paz é colocada sempre como oposto à guerra. O segundo aspecto da paz na Bíblia é a paz entre o homem e a natureza. Veja que não é só entre homens, mas há também uma hostilidade, há um conflito entre homem e natureza. Tem várias passagens que ilustram isso. Vamos para Marcos capítulo 4, versículo 37, passagem muito conhecida do Novo Testamento. Marcos capítulo 4, versículo 37. Marcos 4, versículo 37, nós lemos assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava para encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Se nós fôssemos ler esse texto, novamente, o mesmo exercício, se daqui nós fôssemos tirar uma definição de paz, qual seria essa definição? Nós poderíamos elaborar da seguinte maneira: a paz ocorre quando as forças da natureza não ameaçam destruir o homem. Quando o homem pode ter um relacionamento com a natureza, no qual a natureza não é mais inimiga, no qual ela não ataca mais o homem, no qual ela não desperta mais medo no homem. Então nós poderíamos dizer que ali a paz foi estabelecida. Tem uma outra referência em Levítico 26. Vamos até lá, por favor. Levítico 26 é a mesma ideia, irmãos, só que em Levítico 26, os irmãos vão ver que não se trata das forças da natureza, mas dos animais. Porque essa inimizade do homem em razão da natureza também diz respeito aos animais. Levítico capítulo 26, versículo 6, Deus está fazendo uma promessa ao Israel do deserto, e o Senhor diz assim, Levítico 26, 6: estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará
espada. Então, o que é que Deus está prometendo? O Senhor não está prometendo apenas o fim do conflito entre os homens. O Senhor também está dizendo que os animais não iriam atacar os hebreus. Então, nós poderíamos dizer, irmãos, que a paz ocorre quando o mundo animal, ele não é mais nocivo ao homem. Nós até poderíamos expandir um pouco mais, dizendo o seguinte, que a paz só ocorrerá quando todos os seres, visíveis e invisíveis, forem reconciliados com o homem. Os animais peçonhentos, os vírus, os terremotos, as inundações, as doenças, quando todas essas realidades não causarem mais medo ou destruição no ser humano, então nós poderemos dizer que a paz foi de uma vez por todas estabelecida. Você que já leu lá o livro do profeta Isaías, você vai lembrar que há diversas promessas onde falam que as crianças vão brincar com os animais, que os animais peçonhentos vão interagir com os homens, a criança vai colocar a mão na boca do leão e por aí vai. Então vai haver uma reconciliação não apenas de homens com homens, mas do homem com a própria criação. Então esse é o segundo aspecto da paz, e se você quer entender o que a Bíblia diz a respeito de paz, ela fala de paz entre os homens e ela fala também da paz do homem com a criação. E o terceiro aspecto, a terceira camada da teologia da paz da Bíblia é a paz interna. Essa aqui é muito importante. Afinal de contas, não vai adiantar muito você viver em um mundo no qual as pessoas não estão em conflito, no qual a criação não ataca mais o homem, se por dentro há uma turbulência nos seus sentimentos. Por melhor que seja a condição exterior de uma pessoa, se no coração reina o pensamento acelerado, a ansiedade, o pânico, a confusão, a indecisão, a culpa, essa pessoa não pode experimentar verdadeiramente o que é a paz. Então ela não precisa só de uma reconciliação externa. Ela precisa de uma reconciliação com o seu coração, com os seus próprios sentimentos. Vocês lembram que lá em João 14, o Senhor Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então os homens no coração têm temores, os homens no coração têm inseguranças. E o Senhor Jesus, lendo o coração dos seus discípulos, disse: eu dou para vocês a minha paz. Eu vou trazer reconciliação na alma. Eu vou pacificar as emoções de vocês. Então nós precisamos de uma paz completa. Não apenas uma paz externa. Não apenas uma paz entre os homens. Não apenas uma paz com a criação. Mas nós precisamos de paz interior. Tem uma promessa gloriosa sobre esse assunto em Filipenses capítulo 4. Vamos até lá, por favor. Filipenses capítulo 4. Nós lemos assim, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Esses dois versículos aqui, irmãos, eu acredito que todo crente deveria saber de cor, tá bom? Todo crente deveria ter Filipenses 4, 6 e 7 como um maná. Você precisa memorizar esse versículo e retornar a ele periodicamente. Então, Filipenses 4, 6, nós temos uma exortação e uma promessa. A exortação está no verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Aqui nós temos o mandamento. O mandamento é: não fique ansioso. Combata a sua ansiedade com a oração. E ele fala de uma oração ampla, ele fala de petição, ele fala de súplica, ele fala de ações de graças. Quem é que consegue normalmente agradecer a Deus durante as suas aflições? O texto diz que nós temos que fazer isso. E para todas as pessoas que curvam seus joelhos durante os tempos de aflição, há uma promessa gloriosa: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a promessa é paz que excede todo entendimento. Uma paz que não pode ser compreendida pelos homens. Uma paz que está além da compreensão de qualquer pessoa. Deus está falando aqui, irmãos, não de libertação de conflitos. Ele está falando de serenidade na hora do conflito. Ele está falando que Deus vai proteger as suas emoções para que você não seja afogado na hora do pânico. Então essa é a paz
interior, tá bom? Então deixe-me sintetizar aqui para a gente dar continuidade. Eu falei para vocês que a Bíblia apresenta uma teologia da paz. E essa teologia da paz compreende pelo menos 3 camadas. A primeira camada é o fim do conflito entre os homens. É o fim do conflito entre familiares, vizinhos, cidades e nações. A segunda camada dessa paz é o conflito entre o homem e a natureza. O homem vai viver em perfeita harmonia com animais, sem catástrofes, doenças ou morte. E o terceiro elemento, a terceira camada, é o fim do conflito interno. É o fim do conflito na alma. É a ausência de ansiedade, medo, culpa e vergonha. Então, por isso que eu comecei, irmãos, a minha fala dizendo para vocês que esse tipo de definição de paz não pode ser encontrado em dicionário. Você não tem condição de ter um dicionário que retrate a paz em dimensões tão diferentes. E a paz só vai ser plena, ela só vai ser total quando nós experimentarmos esses 3 elementos aqui. Isso nos leva ao segundo ponto. O segundo ponto é: de onde vem o conflito? Como foi que ele começou? E essa questão, irmãos, ela é absolutamente importante. Porque há conflitos entre as pessoas, porque existe hostilidade entre o homem e a natureza, porque há tanta perturbação psicológica nesse mundo. Dando a resposta de imediato para vocês, para depois a gente ir para a Bíblia, é que a raiz de todos os conflitos vem do conflito do homem contra Deus. Enquanto a rebelião contra o Senhor durar, os conflitos internos e externos permanecerão. Na verdade, a história da raiz de todos os conflitos está em Gênesis capítulo 3. Adão e Eva abandonaram um relacionamento de paz com Deus para viver em conflito contra o Senhor. E a partir disso, toda a criação foi arruinada. Então eu queria olhar com vocês as etapas dessa corrupção, as etapas desse colapso. E vamos lá para Gênesis capítulo 3, e eu quero mostrar para vocês como esses 3 elementos que eu citei aqui, as 3 camadas da paz, elas foram completamente destruídas em Gênesis capítulo 3. Vamos lá, por favor. Gênesis 3, nós vamos começar lendo o verso 7. Acompanhem comigo aqui. Versículo 7 de Gênesis capítulo 3, que diz o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. No versículo 11, lemos: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Nós poderíamos dizer, irmãos, naquelas 3 camadas de paz que nós apresentamos há pouco, que aqui nós temos a destruição da paz interior do primeiro casal. Aqui eles perderam um coração completamente harmonizado com Deus. A simplicidade deles no relacionamento um com o outro e no relacionamento com o Senhor deu lugar a um profundo constrangimento, a uma intensa vergonha, a um senso de inadequação terrível. E nós poderíamos dizer que esse aqui é o conflito da alma. Uma vez que eles se afastaram de Deus, eles perderam completamente a paz interior. E como foi que eles reagiram? O texto diz que eles costuraram folhas de figo para se cobrirem. Em outras palavras, eles tentaram resolver o conflito interno por si mesmos. Eles não foram ao Senhor, eles não recorreram a Deus como aquele que poderia curar aquela angústia que nasceu no coração deles naquele momento. E é interessante, irmãos, que nós continuamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos a todo momento procurando consertar a nós mesmos. Nós tentamos lidar com os conflitos do nosso coração enquanto fugimos de Deus. Isso está na nossa estrutura. Nós continuamos copiando Adão e Eva, e isso é uma prova de que nós somos de fato descendentes deles, porque a estrutura do pecado deles continua sendo replicada em nós. Então aqui nós temos o fim da paz interior. A segunda etapa do colapso é descrita no verso 12. Olhe comigo aí o versículo 12. Ele diz assim: então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi.
Aqui, irmãos, nós temos o primeiro capítulo do conflito entre pessoas. Esse casal foi criado para servir um ao outro, foi criado para ser um, enquanto compartilhavam a vida e o relacionamento com Deus. Mas o pecado deles contra Deus destruiu a harmonia entre eles. Entrou em cena o individualismo, a acusação mútua e a fuga da responsabilidade. E esses pecados, conforme eu já disse, eles continuam na nossa estrutura. E esse conflito, ele se expandiu para as famílias, se expandiu para os clãs, se expandiu para nações. E se há uma coisa, irmãos, que é muito clara na Bíblia, é que se não há paz com Deus, não haverá harmonia plena entre as pessoas. Não haverá uma situação de paz entre as nações. Não adianta fazer campanha, não adianta vestir roupa branca, não adianta soltar pombinha, fazer passeata. Pode fazer o que quiser. Enquanto existir conflito contra Deus, não haverá paz entre as pessoas. A segunda camada da paz, conforme eu disse, foi destruída de uma vez por todas. A terceira, verso 16, capítulo 3 ainda, diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o teu sustento durante todos os dias da tua vida. Então aqui, irmãos, nós lemos a respeito do conflito do homem com a criação. Deus disse: maldita é a terra. Os irmãos podem perceber pela linguagem aqui de Moisés que a ideia que ele quer comunicar é mais ou menos a seguinte: enquanto o homem vai ferir a terra com a sua enxada para retirar dela o seu sustento, a terra vai ferir o homem com seus espinhos. Então não tem mais harmonia. Haveria uma hostilidade entre o homem e a criação, porque a terra foi amaldiçoada. Para obter o seu sustento, derramando suor, o homem teria que travar uma espécie de guerra contra a criação, senão ele iria morrer de fome. Então aqui nós temos o início do conflito do homem contra a natureza. Então, sintetizando, irmãos, para a gente continuar, é que nós estamos dizendo que a paz interna, a paz entre as pessoas, a paz com a criação entraram em colapso a partir do momento em que o homem rompeu com o Senhor. E nunca existirá paz verdadeira nesse mundo enquanto não lidarmos com isso. Quem persiste nesse conflito contra Deus, no final, além de sofrer bastante nesse mundo, essa pessoa encontrará a morte eterna. E aqui nós temos a raiz de todos os problemas, a raiz de todas as hostilidades, das inimizades que vemos nesse mundo. Então, os crentes em Jesus, quando observam esses ensinamentos, eles precisam mudar a sua forma de avaliar o mundo que nós estamos vivendo hoje. É comum a gente ouvir crentes assim avaliando o nosso mundo a partir de simplificações grosseiras que se ouvem na boca dos descrentes, nos analistas mundanos de redes sociais. As pessoas dizem, por exemplo, assim: ah, pastor, o problema é a polarização. Não, o problema não é a polarização, esse não é o problema. Ah, pastor, o problema é a economia. O senhor está vendo, o dólar está decolando, hein? Aí é inflação, desemprego. Ah, pastor, o problema é porque a Janja gasta demais. Então as pessoas vão para essas simplificações. O problema é a fake news. Tem muita fake news. Nosso problema é muita gente idiota falando na internet e tal e tal. Irmãos, crentes maduros não se deixam levar por essas simplificações. O mundo está em conflito contra Deus. E enquanto esse problema não for resolvido, não haverá paz. Há uma hostilidade contra o Rei do Universo. E essa hostilidade, ela se derrama nos relacionamentos, ela se expressa nos conflitos do nosso coração e ela diz respeito à natureza. Essa é a questão. O problema é o pecado. O homem, ao invés de buscar satisfação em Deus,
ele passou a se realizar nas coisas de Deus. Ele passou a tratar as coisas de Deus como se fosse o próprio Deus. E a partir de então, tudo foi destruído. E Deus responde a esse ato de rebeldia com a sua justiça santa. Ele pune com morte eterna todos aqueles que permanecem em conflito contra ele. Essa é a mensagem bíblica básica. Agora, isso nos leva a um outro ponto. O que tudo isso tem a ver com o Natal? O que todas essas declarações de paz e conflito têm a ver com o nascimento de Jesus? Bom, tem tudo a ver, né? Vocês sabem disso. Vamos ler aqui algumas referências. Vamos começar com Isaías 9, versículo 6. Tem sido um versículo recorrente na nossa igreja. Nesses dias, nas pregações, nas nossas canções, nós temos, pela graça de Deus, meditado muito nesses versículos aqui. Isaías 9, versículo 6, nós lemos assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. No versículo 7 diz: para que se aumente o seu governo e venha o quê? Paz sem fim. Então, no Natal, irmãos, nós estamos celebrando o nascimento do Príncipe da Paz. O nascimento daquele que veio para resolver todos os conflitos. Os conflitos interpessoais, os conflitos da alma e os conflitos com a criação. Os anjos, quando cantaram, está lá em Lucas capítulo 2, versículo 13, eles disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos aqueles a quem Ele quer bem. Ele veio para trazer a paz. Quando Ele estava no final do seu ministério terreno, Ele chegou às portas de Jerusalém e o texto sagrado diz que Ele chorou olhando para a incredulidade daquele povo, dizendo: ah, se vocês conhecessem aquele que esteve aqui para lhes trazer a paz. Ah, se vocês conhecessem. Ele lamentou o fato de os judeus não terem acolhido ele como príncipe da paz. E eu espero que todos vocês que estão aqui essa manhã, que ainda não entregaram a vida do Senhor Jesus, não repitam o mesmo pecado desses judeus. Que você não seja uma daquelas pessoas que rejeita o príncipe da paz, mas que você o acolha como aquele que pacifica o seu relacionamento com Deus, com as pessoas, e no futuro acolherá também toda a criação. Agora, meus irmãos, a questão é, como ele faz isso? Como é que o príncipe da paz realiza a paz? Então, 700 anos antes do primeiro Natal, o profeta Isaías demonstrou como é que o príncipe da paz agiria, como é que ele estabeleceria a paz. E ele nos abençoou com uma profecia, evidentemente dada por Deus, mas que Mateus, Lucas, João, Pedro, Paulo, eles repetiram essa profecia, demonstrando que ela se cumpriu plenamente na pessoa de Cristo. Então vamos até Isaías 53. E aqui em Isaías 53, há muitas maneiras da gente ler esse texto, mas eu quero ler com vocês na seguinte ótica. Como é que o príncipe da paz realiza a paz? Como é que esse texto mostra o processo através do qual a paz nos chega? Então esse é o caminho que eu quero trilhar aqui com vocês. Eu não vou ler todo o texto, eu vou pegar esses versículos aqui, eu vou destacar 5 verdades. Essas 5 verdades, irmãos, elas indicam o caminho pelo qual a paz nos chega. Então, no versículo 9, vamos começar com o versículo 9, nós vamos ver aqui que o príncipe da paz não tinha pecado. Você pode ler isso comigo no versículo 9, diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Em outras palavras, ele nunca pecou, ele não transgrediu a lei do Senhor. Isso significa que os sofrimentos que ele passou não foram causados por algum tipo de pecado que ele cometeu contra Deus. Ele sofreu, mas não foi pelos seus próprios pecados. Ele nunca teve dolo, ele nunca teve má intenção, essa é a ideia de dolo. Ele nunca cometeu um pecado, ele nunca transgrediu a lei de Deus. Esse é o primeiro ensino. O segundo
é que ele sofreu e morreu. No versículo 4, nós lemos assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja o final do versículo. Ele chama ele de aflito, ele chama ele de ferido de Deus, ele chama ele de oprimido. No final do verso 12, vamos ler todo o versículo, ele diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Então, ele sofreu, ele morreu, só que ele recebeu essa penalidade não por alguma coisa que ele fez, porque ele nunca pecou, ele nunca fez nada de errado aos olhos de Deus. A terceira verdade, e essa aqui, irmãos, é uma das mais intrigantes, é que Deus foi o responsável pelo sofrimento dele. Nós lemos isso no versículo 4. O texto diz lá no final do versículo 4, depois de dizer que ele levou as nossas dores sobre si, a segunda frase diz assim: e nós o reputávamos por aflito, e o que mais? Ferido de Deus. Foi Deus quem o feriu. Essa é uma das coisas intrigantes, porque nós conhecemos a história de Jesus, nós sabemos tudo que ele passou. O Senhor Jesus levou socos, Jesus levou, cuspiram no Senhor Jesus, colocaram coroa de espinhos, penduraram, zombaram dele. Mas no final, todo aquele sofrimento estava sob a administração do Pai, fazia parte do planejamento de Deus. No versículo 10, nós lemos assim na primeira frase: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Então isso agradou a Deus, não que Deus tivesse um comportamento vil de querer infligir sofrimento sobre o seu filho para o seu bel prazer, um prazer sórdido, não é essa a ideia. Agradar aqui significa agradar no sentido da sua vontade, cumpriu a sua vontade, foi segundo o seu querer. Então, irmãos, isso mostra que a morte do Senhor Jesus não foi um acidente. A morte de Cristo não foi simplesmente uma coisa que aconteceu do vazio, foi parte do plano do Senhor. Na eternidade passada, a Trindade Santa decidiu que a morte do Senhor Jesus Cristo seria o meio pelo qual a paz seria restaurada entre o mundo, no mundo. E aqui nós temos o centro do Evangelho. O centro do Evangelho pode ser colocado assim: Deus punindo Deus. Você já pensou no Evangelho dessa maneira? Deus sofrendo para fazer as pazes com os pecadores. Então a paz veio, mas a paz veio através de Deus infligindo sofrimento em si mesmo. Essa é a essência do Evangelho. A quarta verdade é que o sofrimento do servo sofredor, do Messias, do Cristo, foi no nosso lugar. Ele não sofreu por um pecado que ele cometeu. Olha os pronomes no versículo 4. Ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então Jesus não morreu porque havia um conflito entre ele e o seu pai. Ele padeceu por causa do nosso conflito contra o Pai. O que o Evangelho diz, irmãos, é que ele suportou a punição que deveria cair sobre nós. E aí nós temos a quinta verdade, que nós poderíamos dizer que é o resultado das 4 anteriores. É que ele nos trouxe a paz. Veja aí, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o resultado dos 4 atos que eu citei anteriormente é esse. Ele nos trouxe paz. A pergunta, irmãos, é: paz com quem? Paz com Deus. Como é que nós sabemos aqui que é paz com Deus? Porque todas as transgressões, as iniquidades que acabamos de mencionar, elas foram contra o Senhor. Então, Isaías 53 está ensinando que o grande conflito que precisa ser superado é a inimizade entre Deus e o homem. E esse versículo nos mostra como isso acontece. Na verdade, uma outra maneira de você ler Isaías 53 é dizer assim: Isaías 53 nos mostra
como Deus nos salva de Deus. Já pensou no evangelho alguma vez dessa maneira? Deus nos salva de Deus. Deus está nos salvando da ira. Deus está nos salvando da ira dele mesmo. É como se Jesus Cristo nos colocasse entre a ira de Deus e a nossa pessoa. E ele estivesse ali no meio para estabelecer a paz. Então, meus irmãos, esse é o grande evento que nós estamos celebrando no Natal. Esse é o grande evento. O príncipe da paz nasceu. Ele veio para mostrar o caminho pelo qual nós encontramos relacionamento e restauração com o Deus verdadeiro. Lucas 1,79, vamos até lá, por favor. Aqui nós estamos com a profecia do profeta Zacarias. Lucas 1,79. Nós lemos assim: para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então o que ele veio fazer? Orientar a nossa trilha, a nossa vida pelo caminho da paz. Então é isso, irmãos, que nós estamos celebrando hoje. Em Efésios 2,17, diz que quando ele veio aqui, ele nos evangelizou a paz. Ele estabeleceu a paz entre nós e o Senhor. E nós estamos aguardando a segunda vinda. Na segunda vinda, nós experimentaremos as demais camadas dessa paz. Haverá paz entre os homens, haverá paz na natureza, haverá o fim de todos os conflitos no nosso coração. E lá em Romanos 16:20 diz que o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então é isso que nós estamos aguardando, a chegada do príncipe da paz para colocar fim a todo conflito. Irmãos, caminhando aqui já para as minhas palavras finais, eu quero trazer algumas lições e depois nós vamos orar ao Senhor. Em primeiro lugar, como é que uma pessoa pode se tornar participante dessa paz? Nós lemos que existe um conflito, nós lemos que o príncipe da paz nasceu, e a questão é, como é que essa paz pode se tornar minha? Como é que essa paz pode entrar na minha vida, mudar a minha história? Como é que toda a inimizade, todo conflito contra Deus pode ser superado de uma vez por todas? Romanos 5:1 tem a resposta. Olhe lá comigo, por favor. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5:1 lemos assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o meio, irmãos? O meio é a fé. É pela fé que você recebe essa paz. É pela fé que você é reconciliado com Deus. Em outras palavras, não há como você conquistar essa paz com seu esforço. Eu vou procurar Deus, eu vou me esforçar, eu vou tomar decisões corretas, eu vou tentar cuidar das minhas emoções. Irmãos, Jesus se tornou humano para fazer todas essas coisas em nosso lugar. É isso que nós celebramos no Natal. O príncipe da paz veio fazer aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, nos reconciliar com Deus. A única coisa que você tem que fazer hoje é ter fé, é crer nisso. Você precisa lançar fora as armas da sua rebelião contra Deus e abraçar Jesus como sendo o príncipe da paz. Você deve tomar Jesus como aquele que suportou a ira de Deus em seu lugar, e entre Deus e você ficará tudo bem. Então você pode fazer isso hoje e ser abençoado com a paz de Deus. Creia no Senhor Jesus, entregue a sua vida a Ele e você vai ser beneficiado com essa paz que excede todo entendimento. Em segundo lugar, eu quero me dirigir a você que está aqui essa manhã e que tem conflito com alguma pessoa. Você tem uma questão não resolvida, tem um problema que está lá engavetado, ou tem uma hostilidade aberta. Tem um versículo muito importante para você meditar hoje, que está aqui mesmo em Romanos, só que no capítulo 12. Vamos lá, por favor.
Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, está em Romanos 12, mas eu perdi o versículo, mas é aquele que diz que no que depender de vós, versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Às vezes, irmãos, paz requer esforço. Às vezes a paz é algo pelo qual você tem que lutar. Em Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: esforçai-vos diligentemente por manter o vínculo da paz. Paz requer esforço. E o texto diz aqui que você que é de Deus tem que tomar a resolução de fazer tudo o que estiver no seu alcance. Que se for para existir uma hostilidade, não seja porque de alguma maneira, por menor que for, seja, você está contribuindo para que isso aconteça. Então você deve tomar essa resolução, olhar para esse versículo e dizer: Senhor, no que depender de mim, não tem mais conflito. Não tem mais inimizade, não tem mais hostilidade. No que depender de mim, não tem mais armas, não tem mais escudos, não tem mais nenhum tipo de inimizade. Em Colossenses 3,15, o apóstolo Paulo disse que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Então, o juiz da sua alma, o juiz que vai organizar os seus relacionamentos, é a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse texto, irmão, é para você olhar para ele e se ver como alguém que foi reconciliado. É para você pregar para si mesmo mais ou menos o seguinte: Senhor, eu fui reconciliado contigo, eu já estou vivendo essa paz com Deus, eu sei que eu não posso ter mais conflito. Essa paz que o Senhor já me deu, essa reconciliação da qual eu já estou sendo abençoado hoje, ela precisa organizar os meus relacionamentos, ela precisa estar presente nas minhas convivências. Então me ajuda, Senhor, me ajude a fazer tudo que está ao meu alcance para que o conflito acabe. Faça isso. Porque esse é o único caminho para quem é de Deus. Se você foi reconciliado com Deus, não existe motivo e justificativa para você viver sem reconciliação com as pessoas que Deus colocou na sua convivência. Para as pessoas que estão passando aflição, volte lá e memorize Filipenses 4, versículo 6. Que diz que você não deve andar ansioso de coisa alguma, mas em tudo deve ser conhecidas diante de Deus as vossas orações com petições e súplicas e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tome essa promessa, ore por ela, clame, interceda, dê graças a Deus, faça a sua vida de oração ser mais robusta. E o texto diz que se você fizer isso, a paz de Deus vai te proteger. A paz de Deus vai cercar suas emoções. A paz de Deus vai te dar lucidez. Deus vai apaziguar essa turbulência que está no seu coração. E eu termino, irmãos, dizendo que sendo nós o povo de Deus, e recordando as palavras do Senhor Jesus, que bem-aventurados são os pacificadores, nós deveríamos contar essa história da pacificação para a nossa família durante esse período que a nossa cultura celebra o Natal. Nós deveríamos fazer isso. Então você tem lá a sua reunião de família, tem aquele momento da confraternização, das refeições, da fraternidade. Que tal contar essa história? Que tal contar a respeito do conflito e falar sobre o príncipe da paz? Como ele nos reconcilia, o modo como ele faz isso e como cada pessoa pode tomar parte dessa reconciliação. Faça isso. Essa é a melhor forma de você ser um pacificador. É a melhor forma de você fugir da celebração vazia que a nossa cultura impôs ao Natal. Resumindo tudo a uma refeição e uma troca de presentes. Você pode dar substância. Deus pode usar a sua vida para dar conteúdo a isso. Conte a história do príncipe da paz. Quem sabe Deus vai salvar a sua família através disso. Que Deus nos abençoe, irmãos.
Louvamos o nome do Senhor Jesus, que é o nosso príncipe da paz. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos abençoa, que nos dirige. Tua palavra que nos instrui. Te agradecemos, Senhor, pela manifestação do Senhor Jesus Cristo. Por Ele ter vindo a esse mundo, cumprindo as profecias de que Ele iria celebrar a paz entre nós e o Senhor. E te agradecemos, Senhor, porque Ele já fez isso através da sua morte e ressurreição. E hoje nós podemos ter paz com Deus por meio da fé. Nós te agradecemos, Senhor, por isso. E nós manifestamos, Senhor, a nossa expectativa e anseio de que o Senhor Jesus volte logo para estabelecer de uma vez por todas a paz interna, a paz entre as nações e a paz com a criação. Nós desejamos, Senhor, viver nesse mundo renovado, viver nesse mundo marcado por um estado perpétuo de harmonia. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão enfrentando conflitos no coração. Clamo, Pai, para que a paz que excede todo entendimento proteja o coração e mente em Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfrentando fortes conflitos relacionais, para que a paz de Cristo seja o árbitro dessas relações. E oro também, Senhor, por aqueles que não creram, para que, agarrando-se a Cristo pela fé, eles sejam reconciliados contigo e sejam daqui para frente objeto de todos esses benefícios. Te agradecemos por essa manhã, oramos a Ti no nome do Príncipe da Paz. Amém.